Olá, quartos anos, aqui é a professora Rose do quarto ano C. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Eu convido vocês para pegarem o livro de Geografia, na página 112. Nós vamos dar o início aos estudos da sexta unidade do livro, cujo tema é Hidrografia. Os nossos objetivos nesta unidade é de nós trabalharmos sobre esse tema com a finalidade de conhecermos o que é um rio e suas partes, conhecer de maneira introdutória a noção de bacias hidrográficas, estudar alguns rios brasileiros. Nós vamos relacionar atividades humanas ao uso das águas, vamos reconhecer o impacto das atividades humanas nos corpos hídricos e vamos conhecer as medidas e atitudes que podem ser tomadas para conservar a qualidade das águas. Esse tema hidrografia, ele é dividido em 2 capítulos. O primeiro capítulo que nós vamos trabalhar são os rios do Brasil, certo? E aí nós damos sequência à nossa aula com o primeiro capítulo do livro. Esse primeiro capítulo, ele será aberto com questões muito importantes. E aí eu convido vocês a pensar sobre essas questões para a gente poder dar sequência à nossa discussão. Aí eu pergunto para você sabe o que é hidrografia? Já tinha ouvido falar essa palavra? Já discutiu sobre ela? Já tinha estudado em anos anteriores? Sabe de onde vem esse primeiro pedacinho da palavra hidro e o que significa grafia? Já pensou sobre isso? No lugar onde você vive, há rios? Onde você mora, no estado onde você mora, onde nós moramos, na cidade onde nós moramos, no município onde nós estamos, existem rios? Vocês conhecem algum rio aqui onde nós moramos, perto de você? Você conhece algum rio? Sabe o nome desse rio ou desses rios? Se sim, você sabe se eles são preservados? Já ouviu dizer da preservação de algum dos rios que vocês conhecem? Sabem como são os cuidados com esses rios? Então é sobre isso que a gente vai começar o nosso estudo do capítulo 1 dessa unidade, tá bom? Então eu convido vocês a pensarem sobre isso. Mas afinal de contas, professora Rose, o que é rio? E aí nós vamos para o conceito de um rio. Eu trago uma imagem para vocês aí de um rio, onde as suas margens são totalmente cobertas por uma vegetação. Então é um rio onde tanto a sua margem direita quanto a margem esquerda está coberta por uma vegetação. É um rio que a gente pode ver um relevo lá no alto, se a gente for imaginar, fazer uma leitura dessa imagem, e a gente está vendo que o rio tem um curso em busca de um relevo, um planalto. A gente vê um relevo e esse relevo é um planalto, ele vai em busca desse planalto, né? Se nós formos fazer uma análise dessa imagem. Então, o que é um rio? O rio é um curso de água natural que corre de uma parte mais elevada, ou seja, de uma parte mais alta para uma mais baixa e que deságua em outro rio, no mar ou em um lago. Então, o rio, ele tem um curso natural, por sua natureza, ele corre de uma parte que é bem alta, uma parte mais elevada, uma parte mais alta, para as mais baixas e vai desaguar. Desaguar é espalhar em outro rio, ou no mar, ou em algum lago. Ele vai cair em algum desses lugares, tá? Ou em outro rio, ou no mar, ou em um lago, tá certo? E aí eu trago uma informação importante para vocês que nós vamos pensar. E os rios do Brasil, professora Rose? O que os rios do Brasil têm a ver com tudo isso que nós estamos falando? Nós vamos falar sobre os rios do Brasil, porque os rios do Brasil, eles são muito importantes para nós. E o Brasil, ele possui alguns dos maiores rios do mundo. Essa informação é importantíssima. Além de ser o país com maior quantidade de água doce,
porque a água doce é a única água potável, é a única água que se pode consumir, é a única água que pode ser usada, é a única água que a gente pode beber, fazer comida, é a única água que pode ser consumida, é a água doce, é uma água potável, ou seja, ela guarda a maior reserva hídrica do planeta. Então eu vou ler de novo para você. O Brasil possui alguns dos maiores rios do mundo, além de ser o país com maior quantidade de água doce, ou seja, ele guarda a maior reserva hídrica do planeta. Então, o Brasil tem a maior fonte de reserva de água doce do planeta Terra, tá? E ele possui um dos maiores rios do mundo. E a gente não pode perder de vista isso. Então, quando a gente vê os desastres ambientais que tem acontecido, como por exemplo, no Pantanal, que esse ano tem gritado por socorro, a gente está deixando a nossa maior reserva hídrica, a nossa maior fonte de água do planeta morrer também, junto com a morte desses lugares, desses biomas, no caso o Pantanal, o Cerrado, a Amazônia. Quando acontece todos esses desastres ambientais e esses lugares começam a morrer, junto com ele morre também a nossa água. Ela seca, ela se esvai, ela vai embora, tá? Eu trouxe para vocês aí um mapa com uma gota d'água, tá vendo? Ela tá até de óculos, pedindo proteção, pedindo socorro. E ela aponta o dedo do sistema aquífero Grande Amazônia Saga, ou seja, porque nós temos um sistema aquífero, ou seja, o maior sistema, o maior complexo de água, o maior aquífero é o maior espaço, o maior reservatório de água que existe no planeta Terra, está exatamente na Amazônia. Então, lá está guardado mais ou menos 160 trilhões de litros de água. Existe um oceano subterrâneo embaixo da Amazônia. Então, quando a gente pensa nisso, imagine um oceano, como nós temos o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico. Existe um oceano de água doce, de água potável, dentro da Amazônia. E com a destruição da Amazônia, porque essa água é a maior quantidade de água hídrica, a maior quantidade de água potável que o planeta possui. Quando nós comprometemos a Amazônia, nós estamos destruindo também essa fonte de água potável, tá? Então, a Amazônia, essa gota de água, está pedindo socorro, ela está gritando no microfone, nesse microfone aí para nós, proteção, ela está pedindo socorro para nós, tá? Aqui eu trago para vocês alguns rios que são muito importantes. Existem vários rios no Brasil. Eu trouxe imagens de alguns que todos são muito importantes para nós. Eu trouxe alguns para vocês verem. Nós temos aqui a imagem do rio Tocantins, depois eu trouxe para vocês o rio Araguaia, o rio Amazonas, depois o rio Paraíba do Sul, o rio São Francisco e o rio Tietê. Existem vários rios no Brasil, né? Aí eu cito lá para vocês o Paraná, o São Francisco, o Tocantins, o Araguaia, o Paraguai, o Doce, o Paraíba do Sul, o Paraíba, o Tietê, o Ribeira de Iguapé, o Iguaçu, o Capibaribe e entre outros que eu não citei, mas são vários, tá? E aí eu trouxe as imagens desses para vocês verem, para a gente observar que esses rios são muito importantes e precisam ser olhados e preservados com muito cuidado, porque nós chegamos num momento de crise, a água pede socorro, a água está gritando por socorro, tá? A água potável no planeta. Aqui eu trago para vocês as partes de um rio. Como que a gente vai compreender como que o rio está dividido? Aí eu trago para vocês uma definição de uma parte do rio, que no caso é a nascente. O que é nascente? Nascente é o local onde a água subterrânea, o que é subterrâneo? É a água que está embaixo da terra, lá embaixo, atinge a superfície, dando origem a um curso d'água.
O ponto onde a água aflora é também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. Então, nascente é onde nasce, nascente vem de nascer mesmo, tá? A água subterrânea que está lá embaixo da terra, lá no fundo, ela sobe e vem para a superfície e brota. É como se ela brotasse, como se fosse uma planta. Então, ela brota na superfície da terra, ela aflora, né? E aí existem vários nomes que dão esse afloramento da água, no caso dessa nascente. Ela pode ser chamada de olho d'água, de mina, de fonte, de bica ou de manancial. Então, nascente é isso. Aí nós temos uma nascente da cacimba, é um exemplo. Aí no meio dessas plantinhas aí tem uma nascente. Surge aí um pouquinho de água, começa a nascer exatamente nesse lugar. Esse pouquinho de água, onde nasce o pouquinho de água, dá origem a esse tantão de água que começa a correr aí dessa próxima imagem. Aí nós vamos dar origem a um rio. Aí nasce o rio. O rio nasce exatamente assim, lá na nascente, tá? Na sequência, eu trago uma outra parte do rio, que é o leito. O leito é o espaço ocupado pelas águas, isto é o caminho que o rio percorre. Então, o que é o leito? Leito, se eu perguntar para vocês, gente, o que é leito? Vocês vão me dizer, é cama. Isso, a cama não é ereta, não é o lugar onde a gente deita para dormir? O leito do rio é exatamente isso. É o corpo do rio, é toda essa água que corre, né? É o caminho que o rio faz, é todo o percurso que ele faz, é todo aquele caminho que ele faz. Então, toda essa água que corre aí nessa segunda imagem, isso aí é chamado de leito, tá? Então, tem a nascente lá onde ele nasce, que dá origem ao corpo, que é chamado de leito, ao leito do rio. Toda essa água que desce, que sai correndo, que desce, que sai, que se forma no rio, é chamada de leito, tá certo? Na sequência, nós temos a margem do rio. O que é a margem? É o local onde a água se encontra com a terra. Costuma-se utilizar esse termo em referência à beira d'água de um rio ou de um lago quando se encontra com a terra. Então, nós temos aí, o que é margem? Margem é o encontro do rio com essa terra aí, onde tem esse caminhão não, a gente está vendo aí tipo um trator, né? Uma Scania. Aí esse espaço dessa terra aí é chamado de margem. Então, esse lugar onde a água encosta, essa encosta aí, é margem. Assim como essa vegetação também é margem. Aí nós temos vegetação na margem direita e na margem esquerda. Já que onde tem terra, nós temos vegetação na margem esquerda e nós temos terra na margem direita. Então, nós temos margem com vegetação e margem com terra. Então, essa beirada que se forma no rio é chamado de margem, tá certo? Ainda nós temos o afluente. O que é o afluente? É o curso d'água que deságua em um rio principal ou em um lago. São os afluentes que alimentam o rio principal. Então, o que é um afluente, professora? Afluentes são todos os braços, vamos dizer assim, que se formam a partir desse rio. Que é braço, professora? São todos os percursos que são formados além do rio principal. Vamos imaginar que nós temos um rio que desce. Todos os braços que forem formados a partir desse rio, os caminhos que ele consegue formar, além do principal que ele formou, são chamados de afluente. Então, se sai água para o lado esquerdo no rio, se sai água para o lado direito, se sai água pelo meio e ali formou outros rios, nós temos ali os afluentes do rio principal. Então, todos os braços que ele consegue formar de água, todos os caminhos alternativos de água que ele consegue formar, são chamados de afluente, tá certo? E aí, nós temos aqui a foz ou embocada. É o local onde uma corrente de água, como um rio, deságua. É o local onde uma corrente de água, como um rio, deságua.
Sendo assim, um rio pode ter como foz outro rio, um grande lago, uma lagoa, um mar ou o oceano. Como assim, professora Rose? Foz ou embocada é um local onde a sua corrente de água, ou seja, onde toda aquela água que vai correndo, aquela corrente, aquela água toda, como o próprio rio, aquela água que vai descendo do rio, deságua, onde ela chega. Ela pode desaguar dentro de um outro rio, tá? Como o rio principal, ela pode desaguar dentro de um outro rio, ela pode desaguar dentro de um lago, ela pode desaguar dentro de uma lagoa, de um mar ou de um oceano. Ou seja, um rio pode ter como foz um outro rio, porque um rio pode desaguar dentro de outro rio, certo? Então, onde uma corrente de água, como um rio, o próprio rio deságua, é uma foz. Se um rio deságua dentro de outro rio, é chamado de foz. Se ele deságua dentro de uma lagoa, também é uma foz. Se ele deságua dentro de um lago, é uma foz. E se ele deságua dentro do mar ou do oceano, também é chamado de foz. Tá certo? Aí eu trouxe um desenho para vocês mostrando lá em cima o que é nascente. Nascente é onde nasce, é o início, né? Aí nós temos o rio principal, que é o primeiro. Aí se vocês verem, do rio principal tem vários braços, que são os afluentes. Todos esses caminhos azuis de água, esses braços de água, são os afluentes. São vários rios que foram se formando a partir do rio principal. E todos os rios que desaguaram em um lugar, ou no mar, ou em uma lagoa, ou em outro rio, ou no oceano, é chamado de foz ou embocada. Ao descer todos e desaguarem dentro de um lugar, o lugar onde ele desagou é chamado de foz ou embocada, tá certo? E aí nós temos um outro exemplo de uma foz, de um rio que desceu e desagou dentro de um oceano. Aí nós temos a foz ou embocada. Então o rio desceu, tá vendo? Ele desceu fininho, do lado tem uma margem da sua direita que é uma margem de vegetação, do outro lado são pedras, outra margem de pedras, aí ele desce e deságua dentro do oceano. Esse oceano onde desagou a gente chama de foz ou embocada, tá? Aí nós temos os rios, são de grande importância para a organização do espaço geográfico. Sim, é verdade. Os rios, eles têm uma importância imensa para a organização do espaço geográfico. São os rios que organizam o nosso espaço, né? Eles que vão dizer onde termina, muitas vezes onde termina, onde começa um estado, onde termina, onde começa um município. Eles são definidores, são marcadores da organização do nosso espaço geográfico, tá? Eles podem ser usados para irrigação, para geração de energia elétrica, para via de transporte, abastecimento de residências e empresas. Então, eles são fundamentais para o funcionamento da nossa vida, né? Nós precisamos dos rios para viver, né? Para a gente comer, precisa da irrigação, precisa da geração de energia, precisa do transporte para a gente sobreviver, precisa do abastecimento de residência das empresas, né? Além disso, a pesca constitui uma importante atividade econômica e fonte de alimento para as diversas famílias. É outra fonte de renda que nós temos, é outra fonte importante para a nossa sobrevivência, né? Os rios, eles nos possibilitam a constituição de uma importante atividade econômica, uma fonte de alimento para diversas famílias, né? Quando a gente fala de economia. Nós temos, por essa razão, é indispensável conhecer melhor os cursos de água. Por tudo isso que nós estamos falando, é muito importante que a gente entenda que a água é um bem indispensável e que por isso é importante a gente conhecer os cursos dessa água, né?
além das partes dos rios, há outros conceitos relacionados com a hidrografia que são essenciais para conhecer melhor os cursos d'água. Vejamos algumas dessas definições. Aí nós temos os rios de planalto. Correm em terras altas, nós vimos que os relevos são divididos em planalto, planícies e depressões e montanhas, né? Aí nós vamos ver os rios de planalto, os rios que nascem nos planaltos. Eles correm em terras altas, geralmente são caudalosos, ou seja, eles descem, vão descendo, por isso são chamados de caudalosos. Apresentam quedas de água e podem ser aproveitados para a geração de energia elétrica ou para o turismo. No caso, por exemplo, de Pirenópolis, que está aqui bem pertinho de nós. Nós temos ali rios caudalosos em Pirenópolis, né? Eles descem nos planaltos, né? Ali o relevo característico de Pirenópolis é o planalto. Os rios, as 43 cachoeiras que descem ali, Pirenópolis é constituído por 43 cachoeiras. Ali nós podemos usar aquelas cachoeiras, aproveitar aquelas cachoeiras para geração de energia, e também a cidade aproveita aqueles lugares para economia, para um tipo de economia que é o turismo, né? A gente tem um faturamento grande ali em relação ao turismo, tá certo? Na sequência, nós temos os rios de planície, que correm em áreas planas e são bons para navegação quando não há obstáculos. Então, a gente tem que prestar atenção que para essas águas correrem planas e para que a navegação ocorra de forma satisfatória, nós não podemos ter obstáculos, tá? Como, por exemplo, nessa planície aí. Então, para um barco navegar aí nesse lugar, não pode ter obstáculo na frente para ele poder passar, tá? Aqui, um assunto importante dentro da hidrografia que nós vamos trabalhar são as bacias hidrográficas. Essas bacias, as bacias hidrográficas do Brasil, elas são extensas e são formadas por rios caudalosos e importantes para suas respectivas regiões, fazendo com que o país possua a maior reserva de água doce potável do planeta. É importante ressaltar que as bacias hidrográficas consistem em uma grande área em que um rio principal é alimentado por outros rios ao seu redor e os afluentes, tá? Então, as bacias hidrográficas do Brasil, elas são muito extensas, certo, gente? Que é o que nós vamos ver agora. E essas bacias hidrográficas, o país, ele possui, o nosso país, que é o Brasil, ele possui a maior reserva de água doce potável do planeta, nós falamos lá no começo. E uma coisa que é importante ressaltar é que as bacias hidrográficas, elas consistem em uma grande área em que o rio principal é alimentado por outros rios e pelos seus afluentes, pelos seus rios que são formados a partir do rio principal, tá? Que é o que a gente já conversou também. Mas o que é bacia hidrográfica, né? As bacias hidrográficas são formadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, ou seja, os rios menores que alimentam os afluentes. Em geral, várias bacias pelo mundo possuem apenas um regime de alimentação dos seus rios, o regime pluvial, isto é, de água das chuvas. Então, as bacias hidrográficas, elas são formadas por rio principal e os seus afluentes e subafluentes. O que é importante a gente saber, então? Que as bacias hidrográficas, elas são formadas pelo rio principal e pelos rios que são formados a partir do rio principal, que são chamados de afluentes, certo? Isso que são bacias hidrográficas. E quais são as bacias hidrográficas brasileiras? São as seguintes: nós temos a bacia hidrográfica da Amazônica, a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, a bacia hidrográfica do São Francisco, a bacia Platina, a bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai, a bacia hidrográfica do Parnaíba, a bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, a bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, a bacia hidrográfica Atlântico Leste, a bacia hidrográfica Atlântico Sudeste, a bacia hidrográfica Atlântico Sul.
A bacia hidrográfica amazônica, ela é composta por um aquífero, que é o reservatório de água, que está situado em uma das regiões que apresentam solos e rochas permeáveis o suficiente para permitir a penetração, o armazenamento e circulação interna da água advinda da superfície. A água é filtrada enquanto passa pelos poros existentes no relevo, o que permite a formação de nascentes, lençóis freáticos, rios e recursos hídricos com grande quantidade de água potável. Por isso, os aquíferos possuem grande relevância ambiental. Aí eu convido vocês para falarem de um lugar importantíssimo que está exatamente na primeira bacia que nós vimos, que é a bacia amazônica, o aquífero Alter do Chão. Esse aquífero é o maior aquífero que nós temos que compreender aqui de tudo que nós estamos falando, porque é o maior reservatório de água do nosso planeta. O aquífero Alter do Chão é um exemplo desse tipo de forma natural. Ele está localizado em uma parte da região amazônica, mais precisamente em partes do Pará, do Amazonas e também em um pequeno trecho do Amapá, conforme podemos verificar no mapa a seguir. Olha para vocês verem, eu trouxe para vocês o mapa da região norte. Localização do aquífero Alter do Chão. Aí nós temos, ele está em alguns pedaços dos estados do Amazonas, do Pará e do Amapá. O aquífero Alter do Chão possui, o maior aquífero de água potável do mundo. Crianças, eu preciso que vocês compreendam que a preservação desse espaço no nosso planeta é a sobrevivência, é a garantia de sobrevivência das pessoas no planeta. Porque aqui está o maior aquífero de água potável do mundo. Então é muito importante que a gente entenda que cabe a nós, vocês crianças, compreenderem a importância de preservação do meio ambiente, a importância de preservarmos o meio ambiente, tá? E aí, as bacias hidrográficas do Brasil, elas precisam ser entendidas como locais de preservação, como locais que precisam serem preservados, porque elas são muito importantes. Localizada em uma área privilegiada de recursos hídricos, o Brasil possui 12% de toda a água doce potável disponível na Terra. É muito. 12% é muito. Nosso sistema hídrico é proveniente de 3 áreas. Então, olha para vocês verem. Nós temos uma responsabilidade muito grande, crianças. A Cordilheira dos Andes, com a nascente do rio Amazonas, o Planalto Central brasileiro, com os rios das bacias Platina, São Francisco, além dos rios da margem direita do Amazonas, e nós temos o Planalto das Guianas, que concentram as nascentes dos afluentes da margem esquerda do Amazonas. Então, estão sob a nossa responsabilidade de conservação 12% de toda a água doce potável do planeta, tá? Do planeta Terra. E aí estão as localidades que estão sob a nossa proteção, tá? A nascente do rio Amazonas, que está nas Cordilheiras dos Andes. Aí nós temos as bacias Platina, que estão no rio São Francisco e no rio, além dos rios da margem direita do Amazonas, no Planalto Central. E nós temos ainda a nascente dos afluentes da margem esquerda do Amazonas, que está no Planalto das Guianas. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa. Aí nós temos a hidrografia do Brasil, eu trouxe para vocês alguns exemplos das bacias, tá aí para vocês verem de acordo com a legenda, localizar cada uma delas, localização das bacias hidrográficas brasileiras, vocês dão uma olhada aí, tem o Paraná, Paraguai, Amazônica, Tocantins, Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, Uruguai. E para a gente poder já quase encerrar, nós vamos falar sobre a bacia hidrográfica amazônica, que é aqui nós não podemos tirar de vista,
tá? A maior bacia hidrográfica do país e do mundo possui uma área de drenagem de 5,8 milhões de quilômetros quadrados, abastecendo a população que vive em uma área de quase 7 milhões de quilômetros quadrados. Dentro do Brasil, a bacia amazônica compreende os seguintes estados. Então, aqui dentro do Brasil, a bacia amazônica está dentro do Acre, do Amapá, do Amazonas, de Roraima, Rondônia, Mato Grosso e do Pará. Aí eu trouxe para vocês o mapa da região norte e o mapa da região centro-oeste, porque ela pega Mato Grosso, que pertence ao centro-oeste. Então ela pega todos os estados do norte e mais o Mato Grosso do centro-oeste, a bacia hidrográfica amazônica, para vocês verem o tamanho dessa bacia, tá? A complexidade desse espaço. Certo, gente? E o quão é importante a preservação desse espaço. Esse espaço grita por socorro, pede ajuda, pede para que a gente acorde as pessoas para a valorização desse espaço, tá? Aí, porém, essa bacia hidrográfica, ela não é exclusivamente brasileira, ela alimenta alguns países vizinhos nossos. Além de nós brasileiros, outros países vizinhos dependem dessa bacia, como o Peru, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiana e a Venezuela. E aí eu trouxe para vocês esse mapa, o mapa da América do Sul, para vocês verem os países que são alimentados por essa bacia hidrográfica da Amazônica, onde o Peru, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiana e a Venezuela, todos dependem da água que sai desse aquífero que é tão importante para a nossa sobrevivência, tá? A preservação desse espaço. E eu espero que vocês tenham aprendido bastante. O que vocês não conseguiram absorver da aula, aprender da aula, que vocês voltem no livro, leiam. São todas as páginas, da página 12, o capítulo começa na página 12 e vai até a página 19, onde se encerra na página 19. Leiam os textos desse capítulo, tá? Rios do Brasil. E vejam se ainda ficará dúvida. Se ficar dúvida, converse com a sua professora, ela poderá esclarecer. Caso queiram ver a videoaula novamente, assista. Eu acho que foi uma videoaula proveitosa, espero ter contribuído com vocês. Bons estudos, criançada. As férias estão chegando, espero que vocês estejam já se preparando para curtir férias, aproveitar, se Deus quiser, com muita saúde. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima videoaula.